então vamos começar para as pessoas que trabalham CLT e que precisam de entender um ponto fundamental. A empresa que o contrata, como todas as empresas, tem um único objetivo, que é dar lucro. As empresas precisam de dar lucro, tenham ou não tenham acionistas, se não têm acionistas, têm sócios, e o objetivo da empresa existir é dar lucro. Então, as empresas valorizam funcionários que ajudam a dar lucro, que contribuem para esse lucro. Tá, beleza, Anabela, e como é que eu contribuo com o lucro da minha empresa? Bom, tendo ações, fazendo ações, colocando propostas em cima da mesa que aumentem as receitas ou reduzam as despesas. Quando você propõe uma iniciativa, por exemplo, que vai fazer reduzir tempo é reduzir gastos com pessoas que precisam de fazer aquilo e que podem fazer outras atividades mais rentáveis e isso aumenta o lucro. Quando você faz uma proposta para aumentar as receitas, os ganhos da sua empresa, você está aumentando os lucros dela e, na sequência, você faça ser mais valorizado. Então, existem 4 tipos de funcionários que eu mapeei em toda a minha vida profissional, que têm sempre aumentos de salário e que sempre conseguiram ganhar mais dinheiro, que nunca ficaram sempre com o salário que entraram, que sempre tiveram no radar das promoções. O primeiro tipo de funcionário é o que eu chamo de facilitadores. Anabela, e o que é que são facilitadores? Bom, é o contrário de resistente. Então, eu vou explicar o que é o resistente para você entender. Resistente é aquela pessoa que tem sempre resistência a tudo, que não se consegue adaptar às velocidades, às vezes, do mercado, às vezes da área. Então, a pessoa resistente acha sempre tudo muito complexo, porque eu sempre fiz assim. Pelo contrário, o facilitador é as pessoas que topam mudanças, que estudam sozinhas e ele topa sempre tudo quando a gente precisa de fazer coisas diferentes. Entendam que os mercados se adaptam muito rápido, então nós também precisamos de pessoas que também se adaptam rápido. Quando entra uma campanha urgente, por exemplo, é aquela pessoa que diz, beleza, vamos olhar para a campanha, vai entrar amanhã, e não é aquela pessoa que diz, nossa, mas eu preciso 2 dias para estudar a campanha, por exemplo. Então, o facilitador nem sempre é o primeiro a ser promovido, mas seguramente que é um dos últimos a ser demitido, porque ele contribui para a empresa e ele facilita toda a área e toda a implementação. É uma pessoa que cumpre sempre tudo o que lhe é pedido e se adapta rapidamente. O segundo tipo de pessoas que é logo promovido são os solucionadores. Quando nós temos um problema, e muitas das vezes, como líderes, precisamos de fazer um brainstorming para ver se alguém tem sugestões para ter a solução desse problema, é uma pessoa que depois vai se sentar, vai estudar, vai procurar soluções e ele traz sempre soluções, às vezes até abdicando do seu lazer, e ele vai sempre procurar soluções. São pessoas muito imprescindíveis, porque nós sabemos que quando existem problemas na área, os solucionadores, eles vão procurar soluções, vão falar com pessoas de outras áreas, conhecem pessoas de outras empresas, vão investigar na internet como é que outras empresas resolveram esses problemas. Então, é um solucionador. Eu lembro-me, por exemplo, que quando começou a pandemia, uma das coisas, eu liderava centenas de pessoas, algumas em lojas, algumas em cada uma em sua função, e nós tínhamos que procurar arranjar soluções para cada tipo de pessoa ir para home office, e algumas precisariam de soluções técnicas, e ninguém sabia, porque era a primeira vez que o estávamos fazendo, como fazer isso. E uma das pessoas da minha equipa
disse, eu não sei, mas amanhã eu trago-lhe uma solução, e de facto no dia seguinte a pessoa trouxe-me soluções técnicas. Esta empresa, quando teve um problema, trabalhou com esta solução, esta empresa trabalhou com esta solução que tem este custo. Então é uma pessoa que, quando temos um problema, ela, se é da competência dela, ela corre atrás da solução. E naturalmente que estas pessoas são muito valorizadas e estão sempre no radar para terem uma promoção. O terceiro tipo de funcionários que tem sempre promoções é aquilo que eu chamo de atentos. Os atentos também nos trazem soluções, só que de problemas que a gente não sabia que tinha, que a empresa não sabia que tinha. A própria empresa está envolvida lá nos processos, é assim que se faz, é assim que se faz, e o atento entende que aquilo é um problema e traz soluções. Por exemplo, também quando eu era líder de equipe, havia uma função em que nós tínhamos que ter 3 pessoas a imputar dados. Então aquelas 3 pessoas foram contratadas e a única coisa que faziam era imputar determinados dados. E nós achávamos que a vida estava bem, ou sabíamos que deveria existir uma solução, mas tinham outras prioridades, nunca houve tempo para tratar daquela despesa, porque ter 3 pessoas a fazer uma tarefa tão boba, com a necessidade de pessoas em outras áreas e atividades mais produtivas, de facto era uma despesa boba. E um dos meus funcionários foi entender como é que esses dados poderiam ser inseridos de forma mais automática, utilizando ferramentas de digitalização, e na verdade fez-nos poupar bastante dinheiro, porque essas 3 pessoas foram para outra área, tiveram outros resultados muito mais produtivos e não tivemos só 3 pessoas imputando dados. Então, o atento é aquela pessoa que enxerga o problema e ao mesmo tempo traz a solução. Ao contrário, por exemplo, de outros funcionários que enxergam problemas, porque isto faz mal, porque isto está errado. O atento, ele enxerga o problema e traz a solução. E finalmente, o quarto tipo de pessoas que tem sempre aumentos de salários, mas aí por conta própria, é aquilo que eu chamo de diagonais. Eles entendem quais as vagas que existem na empresa, nem sempre conseguem evoluir para cima, e então eles fazem movimentos na diagonal. Os diagonais não criam grandes relações com o chefe, porque eles não estão muito tempo naquela área, mas eles vão subindo na diagonal. E as pessoas acabam por ter bastante valor porque acumulam experiências de outras áreas e por isso acabam também por ser valorizadas. Uma pessoa que acabou de chegar a uma área, mas traz um conhecimento, um know-how de outras áreas, ela acaba também por ser valorizada e estar na área das promoções. Então, são estes os 4 tipos de pessoas que têm sempre promoções nos seus empregos: os facilitadores, os solucionadores, os atentos e os diagonais. E se você quer ter um aumento de salário na posição em que está hoje, tente se encaixar nestes 4 tipos.